A gente não deve culpabilizar os pais, a gente não deve culpabilizar a escola, mas, na verdade, quando a gente fala sobre isso, a gente está responsabilizando. Responsabilizando por quê? Porque quem mais tem amor pela nossa criança é os pais. Se a gente tira um mês para falar sobre isso, é muito pouco. Porque é um assunto e é algo que acontece todos os dias dentro da nossa sociedade. A gente precisa realmente trazer voz de uma forma mais potente. Muitos pais precisam ser educados, assim como os filhos. Na verdade, não se ensina o que não se sabe. Então, antes da gente ensinar para as crianças, e é aqui, eu falo assim, do fundo do coração, a gente não deve culpabilizar os pais, a gente não deve culpabilizar a escola, mas, na verdade, quando a gente fala sobre isso, a gente está responsabilizando. Responsabilizando por quê? Porque quem mais tem amor pela nossa criança é os pais. Quem mais tem apreço em querer cuidar, em querer falar sobre isso, são os pais. Então, somos nós, como pais, que precisamos nos educar emocionalmente. Porque a gente não sabe, né, Ana? Se você for conversar aqui agora, talvez a gente vai saber aí 5, 6 palavrinhas sobre emoção. É raiva, medo, chorar e... Mas que tanto de raiva que você tá sentindo? Não sei. O que você tá sentindo? Não sei. Nem emocionalmente a gente consegue lidar com isso. E é o primeiro passo para as nossas crianças começarem a abrir também. A gente se vulnerabilizar na frente deles e falar, olha, o papai e a mamãe não sabem, né? A gente vai precisar aprender juntos, mas a gente pode caminhar juntos. E existe um caminho para isso. Existe um caminho para educação emocional, existe um caminho para educação sexual. E se a gente tem dificuldade, a gente precisa pedir ajuda. O que a gente não pode fazer é continuar com o ciclo do silêncio dentro das nossas casas. Tem hora que a gente precisa falar o óbvio, né? É lógico. A intimidade não tem que ser gravada. Não tem que ser tocada, ninguém tem que acessar, sabe? E isso é algo tão recorrente que a gente vê hoje com as redes sociais. E é algo também que eu bato muito na tecla, essa questão da gente estar colocando a nossa privacidade ali. E às vezes a gente não repara, a gente tá colocando os nossos filhos de biquíni, às vezes nossos filhos só de calcinha, e aí tá acontecendo alguma coisa engraçada, você tá ali filmando e mostrando pra todo mundo. E o que é que você tá ensinando? Isso é privacidade. A gente precisa ensinar que isso são coisas que têm que ser mantidas guardadas. E se alguém vier tocar, eu vou contar pra quem? Pra minha rede de proteção. Quem que é minha rede de proteção? Meu pai, meu avô, meu tio, minha professora, o meu médico, policial. E aí vai depender do contexto. Só que a gente precisa lembrar que se uma criança está sendo violentada dentro de casa, que deveria ser a rede de proteção, é justamente os predadores dela, ela precisa contar com outras pessoas. E essas outras pessoas somos nós da comunidade, que a gente precisa ter esse olhar atento para isso. Porque realmente é um tema que precisa ser tratado com a criança de forma lúdica. Música, livro, atividade de colorir. E são oficinas, né, que são, assim... Tem uma gama de atividades que a gente pode aplicar com as nossas crianças. O que a gente precisa ter? Consciência e conhecimento.